Coloque sua Bíblia no capítulo 4 de 2 Timóteo. Vamos trabalhar apenas o versículo 1. Amém. 2 Timóteo 4. 4:1. 4:1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Então vai o 2 já aqui. Que pregue a palavra, insista, quer seja apontando, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Depois a gente vai trabalhar o 2, parte B. Mas olha o que Paulo, últimas palavras de Paulo a Timóteo. Qual é a mensagem que ele quer deixar? Eu quero que você entenda onde que você lê Timóteo, que você diga o seu nome, tá? Como se fosse para você. Então eu conjuro-te, Timóteo, que tu pregue a palavra. Aí ele diz, por que tu deves pregar a palavra? Diga assim para o irmão que estou falando. Por que eu tenho que pregar a palavra? Diga, pergunte. Porque todos nós, os vivos e mortos, se eu falo vivos e mortos, eu incluo toda a humanidade? Sim ou não? Os vivos e os mortos vão comparecer diante de Deus. E neste dia, todos nós vamos prestar conta. Se você for para Mateus capítulo 25, esse Mateus 25 já é no céu, tá? Mateus 25, Jesus Cristo já voltou e todos estarão diante do grande trono branco. Naquele dia, só terá 2 tipos de categoria de pessoas: os crentes e os ímpios, que nesse caso aí ele chama de os crentes de ovelhas e os ímpios de bode, Mateus 25. As ovelhas serão colocadas do lado direito de Jesus, no grande trono branco, já no céu. E à esquerda, os bode ou os ímpios. Para você ver assim, brinca com o seu irmão para descontrair. Diga assim, você está vendo que esquerda não é boa coisa? Se você votar no Lula, cuidado. Ok, aí à direita, que é as ovelhas, se é você, diga amém. Então, para você, Jesus, o juiz, Deus Todo-Poderoso, vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Você pode dizer um amém e dizer eu recebo? A parte que os esquerdistas, que o 13, ele vai dizer assim: malditos, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Vá para o inferno, que é o lugar do diabo e os seus anjos. Diga misericórdia. Mas você está entendendo por que você tem que pregar a palavra? Que naquele dia só vai ter 2 pessoas. Uma que vai para o céu, outra que vai para o inferno. Não tem outra coisa não. Esse negócio de purgatório, isso é invenção, tá? Não tem purgatório. Morreu, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Ao homem, esse homem é homem e mulher, ao ser humano, 9, 27, Hebreus 9, 27. Ao ser humano está ordenado morrer só uma vez. E depois disso segue-se o juízo. Então, meu amigo, morreu, acabou. Se não morreu, Jesus voltou, acabou. É céu ou inferno. E ele vem como juiz. E ele bate o martelo. É santo ou ímpio? É santo, céu. É ímpio, é inferno. E acabou-se, não tem muita conversa não. Então, por isso que ele diz, se liga aqui, Paulo está falando com Timóteo, que é você. Conjuro-te, Timóteo, é você, que você pregue a palavra. Insista, pregue a tempo
e fora de tempo. Pregue em tempo oportuno e em tempo não importuno. Agora vamos ver para a parte B. O que a palavra serve? A pregação da palavra serve para nos instruir. O 2, a parte B. Repete, o 2. 4:2. Deixa a Bíblia aberta em 4:2. No 4. Olha o que a palavra serve para corrigir, repreender, exortar. Mas é para você fazer tudo isso com toda paciência, outras traduções, com longanimidade. Não é para você se sentir, não. Você que está ministrando. Para você ministrar sabendo que essa palavra. Lê o 3:16, 16:17, corrido. Volta um pouquinho a tua Bíblia, que eu vou dizer por que serve essa palavra aí. Timóteo 3:16-17. Pode ler os 2 versículos. 16:17, né? Pode ler. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas novas. Você é um servo de Deus? Diga amém, se você é. Você, segundo o finalzinho do 17, diz que você precisa estar preparado para fazer toda boa obra. Você está preparado? Diga amém. Em outro texto, é 2 Timóteo também, 2:15 ou 16. Uma coisa ou outra, mas não precisa ler não. Diz assim: procura-te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Se é com você, diga amém, que Deus está falando. Você maneja bem a palavra da verdade? Diga aleluia. Então você precisa pregar a palavra, porque toda palavra é inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita em mais ou menos 1500 anos, de Gênesis até Apocalipse. E houve vários homens e mulheres até, que escreveram a Bíblia. E houve gente letrada e gente sem a letra. Houve reis, pastores, profetas, boiadeiros. Mas a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então Deus pegava aquelas pessoas que eram apenas instrumentos, e é como se o Espírito Santo estivesse comandando toda a escritura da Bíblia. Por isso que ela diz que a Bíblia é inspirada por Deus. Agora vamos lá, o 3, 4:3. 4:3. 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Será se já não chegou o tempo em que não suportarão, a sã doutrina é a palavra de Deus, tá? Que não suportarão a sã doutrina, mas vão se cercar de mestre, que eles querem ouvir palavras boas. Só que você vai entrar numa igreja, Deus vai te curar, Deus vai te enriquecer, tu vai ser abençoado, tu não vai passar por uma dificuldade, só mamãozinho com açúcar, quando não é isso que a Bíblia diz. Você pode até ter isso, sim. Observe que um dos textos mais famosos, que diz assim, que quando diz assim que Jesus lhe deu vida e vida abundante. Diga amém. Amém. Mas sabe qual é o ar? Isso aí é esse versículo aí, João 10. O ladrão, sabe quem é o ladrão? O diabo.
o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Diga misericórdia. Aí no B ele diz, mas eu, Jesus, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então não espere que a sua vida, uma vez de crente, vai ser só mamão com açúcar, vai ser só vitória, só bênção, só conquista. Não, você pode até ter, mas não é só de vitória. Mas a vantagem, não, vou deixar a vantagem para daqui a pouco que vai chegar. Lá no 6, vamos lá, 4. 5, né? Não foi o 4 não? 4 a gente já leu, né? Leu? Então vai, o 5. Peraí, 2 Timóteo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Olha só. Agora, você conhece alguma igreja que os crentes não querem mais ouvir a verdade? Não quer mais ouvir sobre o inferno? Sobre, como hoje eu falei, é Mateus 25. Ali é céu e inferno. Direita é céu, esquerda é inferno. Mas não quer mais vir, ele quer ouvir fábulas. Vou contar 2 fábulas. Depois você encontra lá na internet, se você quiser procurar. A primeira, tem várias, tá? Mas vou contar só 2. Que o fruto proibido foi Adão ter relacionamento sexual com Eva. Isso é uma fábula, isso é uma mentira. Porque, quer que eu prove? Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, crescer e... Como é que vai multiplicar, meu irmão? Se fizer aquele negócio, aquele serviço lá. Se não fizer, não multiplica. Então, nunca foi pecado o sexo, tá? Somente você que é casado. Casado, o relacionamento íntimo, não é pecado. E outra fábula. Aí ele pega um texto, tá? Essa outra fábula é um pouquinho mais forte. Porque ele pega um texto bíblico que diz assim, Adão disse bem assim, e é bíblico. Afinal, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você já leu isso na Bíblia? Diga amém. Isso é bíblico. Aí ele disse que então, já que Adão disse afinal, esta aqui, Eva que está aqui, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, então tinha uma outra anterior, e ele diz até o nome. E qual é a fábula? Que Adão casou antes com uma espécie de demônio, e o nome dela tem um nome, tá? Lilith. Se você já é um crente espiritual e preparado, procure. Se você não é, não vai entrar em fábula não, tá? Não procure não. Fique só com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, é verdade. Não está na Bíblia, é mentira. Posso ouvir amém? Então vamos avançar. Então eles não querem, não suportam mais a sã doutrina, sente coceira no ouvido quando vê a palavra, a verdade, e ele procura agora se cercar de mestre que fale o que eles querem ouvir, um mamãozinho com açúcar, e aí ele gosta mesmo é das fábulas, das heresias, das mentiras gospel. Mas vamos avançar mais um. 5. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Lembra que são as últimas palavras de Paulo, que já está sentenciado à morte. E ele diz, ele começa a instruir Timóteo. Ele começa a conversar. Ele diz, suporte as aflições, né? As dificuldades. E Jesus mesmo disse isso. Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, no mundo tereis aflição. Então, gente, no mundo você vai passar por aflição. Diga misericórdia. Qual é a diferença então, pastor Roberto? Eu ser crente ou não ser crente? Se eu vou passar por aflição de qualquer jeito? Vai. É que você tendo Jesus, com Jesus no barco, aprenda uma coisa, diante da tempestade, o melhor local ainda é ficar dentro do barco.
Com Jesus no barco, você pode clamar a Ele e Ele pode fazer um milagre em teu favor. Ele dá uma ordem para essa tempestade que você talvez esteja passando. Ele é aquele que tem poder para repreender ventos e tempestades. Diga amém. Então, é melhor você ficar com Ele no barco. Não queira abandonar, não, que é pior. Já pensou você se jogar no mar, na tempestade? Não. Repete de novo isso aí que eu só falei um pouquinho. Quero falar mais um pouco. Quanto a mim, a hora... 5, né? É o mesmo. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Tá, só um pouquinho depois continua. Mas você seja moderado. Se tem uma palavra-chave na Bíblia, diga, qual é a palavra-chave da Bíblia? Pergunte. Qual é a palavra-chave da Bíblia? É equilíbrio, é moderação. Você sabia que até para justo é uma coisa boa, tá? Mas até para justo, sabe o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes? Eu não sei qual é o texto não, mas é Eclesiastes. Não seja demasiadamente justo. Olha, nem justo, nem justiça, você pode ser demais. Então você tem tudo equilíbrio, seja moderado, seja sóbrio. É isso que quer dizer. Mas continua aí mesmo, mais um pouquinho aí, avança. Suporte as aflições, mais um. Suporte o sofrimento. Sim. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho. E cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém. Voltou a pedir para ele pregar e cumpra bem o dever ou o ofício de servo de Deus. Você é servo de Deus? Diga amém. Você sabia que a palavra servo no grego é doulos? E doulos no grego é a mesma palavra para escravo. Você é servo de Deus? Diga amém. Então você é escravo de Deus. E Lutero diz isso, que ou você é escravo de Deus de forma voluntária, ou você é escravo do diabo. Ninguém consegue ser livre de verdade, irmãos. Você não é livre. Hoje até cantamos Nós Somos Livres. Você não é livre. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. E o servo é doulos. E em outra palavra grega é diaconia, que é serviço ou ministério. E aí os pastores, muitas vezes, querem ser tanta coisa. Sabe o que a Bíblia está dizendo para o pastor? Que tem ministério. Eu tenho um ministério. Parece até que é o ministério do Lula, né? Que é o ministro do Lula. O ministério pastoral, quem quer ser, Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, que sirva o seu irmão. Então, pastor é para servir. Maior do reino de Deus é aquele que serve. Quanto maior, quanto mais ungido, mais humilde. É isso que a Bíblia ensina. Mas vamos lá, mais um versículo. 6. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Olha só, quanto a mim quem? Paulo. Lembra, esse diálogo aí é Paulo e Timóteo. Paulo é Paulo e Timóteo é você, diga amém. Aí Paulo diz para você, para mim, para todos nós, quanto a mim, já chegou a hora de eu deixar, ele usa a palavra partir, palavra leve, né? É a última viagem que você faz. Se for crente, é da terra para o céu. Acho que é uma viagem até de foguete, né? Que é do céu para da terra para o céu. Quanto a mim, e ele diz, eu ofereço a minha vida por... Na tradução do Leandro não está. Eu ofereço a minha vida por libação. Diga libação. Libação era um sacrifício. Em sacrifício de bebidas. Podia ser de vinho, podia ser de água, ou podia ser de óleo. Libação era um sacrifício antes da preparação. Paulo não quis nem se comparar, e nem poderia, a Jesus. Então ele disse que não, o meu sacrifício que eu ofereço agora, a minha vida, eu ofereço como uma libação. Não estou sendo condenado por Nero, não.
Eu estou entregando, assim como Jesus, eu estou entregando a minha vida como sacrifício, como libação. Vamos lá, mais um. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. A hora que ele disse que recebeu a coroa, né? Nesse aí, não, no próximo, né? A tradução. É o próximo. Então tá. Essa tradução melhor diz assim, ele diz assim: combati o bom combate. Guardei ou acabei a carreira e guardei a fé. Ele se comparava como um atleta. Eu vou já chegar no próximo para você entender por que ele estava se comparando como um atleta. Ele achou que ele foi vencedor nessa prova. Ele ganhou. E porque ele ganhou, quando você ganha uma corrida, até hoje na São Silvestre, na Fórmula Indy, a pessoa que ganha um prêmio, sim ou não? Então vamos ver o próximo. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que é o Senhor, reto juiz. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem 3 coisas, eu vou falar só a primeira, depois tu vai repetir isso aí, pelo menos mais 2 vezes. Então ele disse, quanto a mim, o que está preparado é a coroa da justiça. Diga, coroa da justiça. Não, mais forte, coroa da justiça. Existem 2 palavras gregas para coroa. A coroa de rei é diadema. E a coroa que Paulo está falando aí é Stéfanos. Stéfanos era a coroa de louro. Quem já viu em algumas provas, mesmo na São Silvestre, mesmo na Fórmula Indy, fazer uma coroa de louro e dar aos vencedores. Você já viu? Diga amém. Então essa coroa de louro é que Paulo está falando que já está. Agora presta atenção. Ele disse que está preparado para ele e que ele está sendo julgado por um justo juiz. Ele foi condenado por um juiz injusto, que foi Nero, que o condenou à morte. Mas ele disse, na verdade, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e o que está reservado para mim é a coroa da justiça, a coroa de louro. Essa coroa de louro foi criada desde da mitologia grega, pelo deus Apolo. Deus Apolo, ele estava querendo conquistar uma filha de Deus, que era Táfne. E aí, ela se escondeu dele, e o pai dela, eu estou falando de mitologia, tá? Não é grega, estou contando uma fábulazinha aqui para enfeitar. E aí, o pai dela transformou ela num pé de loureiro, para fugir de Apolo. Aí, consagraram o louro para o deus da mitologia grega, Apolo. Daí vem essa tradição até hoje de dar o louro da vitória, os louros da vitória, o louro da conquista. E aí, ele diz uma interessante, que está preparado para ele e para você também, diga amém. Mas desde que, se vale para mim, vale para você e vale para Paulo, desde que você também combata o bom combate, acabe a carreira e guarde a fé. Temos aprendido com o nosso apóstolo René de Araújo Terranova, que não importa como você larga na corrida, na campanha. Vamos voltar para a corrida de Fórmula Indy de novo. Largar em primeiro, numa corrida de Fórmula 1, Fórmula Indy, é muito bom, sim ou não? Sim. Mas o melhor não é chegar em primeiro? Sim ou não? Sim. E às vezes o que larga em primeiro bate o carro? Você já viu alguma corrida que o pole position bate, ou prega, ou sai? Sim. Então não importa como você está largando, importa como você está chegando, como é que está a sua vida espiritual, como é que você está chegando, como é que você está hoje diante de Deus, porque talvez você, no primeiro amor, você pregava, você falava, você convidava, você evangelizava, e agora está assim meio que, a sã doutrina está
está fazendo coceira no seu ouvido. Se essa é com você, diga misericórdia. Então, eu aconselho a você voltar ao primeiro amor. Não é como você sai, não é a saída. O que importa é a chegada, é a caminhada. Como é que você está na caminhada? Deus entende tanto disso que ele disse para Abacuque: aviva a tua obra nos meios dos dias. É no meio dos dias, é no meio da corrida, é no meio da jornada que vem a dificuldade, que vem o esmorecimento, que vem a vontade de desistir, de fraquejar, de faltar, de não vir mais para a igreja. Mas aprenda uma coisa, que eu vou deixar um texto para você. Hebreus 10:38. Diga aí, Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 diz assim: Deus não se agrada daquele que retrocede. Diga misericórdia. Está com vontade de retroceder? Deus não se agrada. Mas você, aí ele completa, tá? Hebreus 10:38. Mas nós não somos da geração que retrocede, mas somos da geração que avança e avança para a conquista, avança para a vitória. Se você diga bem, aplauda ao Senhor. Não desista na caminhada. Aleluia. Mas então, lembre-se, você vai ser julgado pelo reto juiz. Aqui no mundo tem juiz meio complicado, sim ou não? Sim, na terra. Injusto? Tem. Mas o reto juiz, ele vai julgar retamente. Isso é muito bom, isso é muito mal. Porque se você estiver correto, ele vai te o quê? Te absorver. Mas se estiver errado, ele vai o quê? Te condenar. Ele é o reto juiz. Não tem acordo. Não tem propina, não tem jeito. Bateu o martelo, é céu ou inferno. Vamos avançar. Eu falei tudo que eu queria dizer desse versículo. Mais outro. 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Então ele pede. Lembre-se que ele tinha sido abandonado? Sim ou não? Sim. No julgamento, ele foi ouvido sozinho. O cara vai ser ouvido por Nero, dos piores imperadores. Não ficou um para dizer: eu sou amigo de Paulo. Aí ele apela para Timóteo: vem aqui depressa, Timóteo. Só tá bom até aí, Helena. Vem aqui depressa, Timóteo. Aí o 10, só a parte A, para completar, ele diz assim: Demas me abandonou, amou o presente século, mais de que a Deus. Agora eu quero trazer uma palavra de conforto. Você que tem discípulo ou que já teve discípulo, se você tem discípulo ou já teve discípulo, diga amém. Amém. Então essa palavra é para você. Se o grande apóstolo Paulo, depois de Cristo, quase todos os teólogos comparam Paulo o melhor apóstolo, ou o melhor homem, depois de Cristo, claro. Cristo é Deus, né? Depois de Cristo, Paulo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Escreveu quase a metade do Novo Testamento. Mas eu quero dizer com isso, o grande Paulo, no final da vida, no final da carreira, ia para o céu sim, claro. Mas ele diz: Demas me abandonou, amou o presente século. Então a palavra para você, já teve discípulo e que lhe abandonaram. Se abandonaram, Paulo, irmão, então quanto mais nós. Você pode dizer amém? Amém. Então fique em pé que eu quero orar por você. E nós vamos depois louvar ao Senhor. Pai, meu Deus, essa é a tua palavra, meu Deus. Que palavra maravilhosa desse apóstolo, meu Deus. Tão lindo, tão importante, quando ele deixou 13 livros para a nossa
edificação. Foi ele que sistematizou toda a Bíblia, meu Deus. É esse que era incansável. 3 viagens missionárias na Bíblia, e segundo os teólogos ele fez a 4ª, chegou até a Espanha. Meu Deus, que homem para ser imitado. E ele diz para nossas vidas: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu Pai, que referencial para todos nós. Mas um dia, meu Deus, quando esse homem chega no final da carreira, meu Deus, ele é abandonado pelos aqueles seguidores, pelas aquelas ovelhas, talvez pelos aqueles que puxavam saco, talvez pelos aqueles que dissessem: Paulo, pode contar comigo, eu estou contigo. Assim como Pedro disse para Jesus, Jesus disse para os discípulos, para os 12, um de vocês é o diabo, vai me trair e vai me abandonar. E Pedro disse assim: de modo nenhum, mestre. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. É bem verdade que Pedro chorou amargamente e se arrependeu, mas ele traiu. Quando perguntaram, ele disse: eu não conheço esse homem. Meu Pai, isso mostra que o Evangelho, meu Deus, é algo prazeroso, mas ao mesmo tempo é difícil. Na hora da dificuldade, todos podem nos abandonar. Ainda bem que tem um que nunca vai nos abandonar, que é Jesus Cristo, aquele que um dia morreu por cada um de nós, deu a sua vida como exemplo, para que todos nós um dia pudéssemos ter vida, e vida abundante, vida eterna em Cristo. Eu oro para que, se hoje, nesta noite, alguém desistido, alguém, meu Deus, fraquejado pela fé, meu Deus, eu oro para que essa palavra, que ela tenha sido um refrigério, um renovo para cada vida aqui presente. Meu Deus, que não permita que nenhum aqui desista na caminhada, mas que cada um possa olhar, assim como Paulo disse uma vez: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, para o alvo, para Jesus Cristo, como autor e consumador da nossa fé. Que o nosso alvo seja Cristo, que cada um de nós estejamos olhando para Cristo, e quando passarmos pelas lutas, pelas dificuldades, possamos entender que tem um Deus que está conosco, e se Deus está com nós, a vitória é certa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E diga amém, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Continue em pé para louvar o Senhor.